Pastor, nós temos aqui uma pergunta sobre as doutrinas adventistas. Eles concluem aqui que acreditar na imortalidade da alma é inválido pelo fato de filósofos gregos assim contemplarem a vida. Mas nós também, pastor, teríamos que negar a teologia adventista pelo mesmo motivo, pois Epicuro também era filósofo grego e acreditava em algo similar ao esquema doutrinário classificado como sono da alma. O que dizer, pastor? O que podemos dizer, então, é que vemos o argumento adventista anulado pelo seu próprio silogismo. A Bíblia tem inúmeras passagens que mostram que a alma não dorme após a morte. Quem não leu, por exemplo, os mestres adventistas não leram Lucas 16, 19 a 23, não é nem palavra de um escritor da Bíblia, é palavra de Jesus. O que é que Jesus disse lá? Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão é um lugar que se encontra dentro do Seol, reservado para os santos do Antigo Testamento antes da vinda de Cristo. Então Jesus usou uma terminologia que era comum para os ouvidos dos seus presentes, porque eram maioria judeus e que tinham o conhecimento da língua. Então lá ele estava. De que modo ele estava? Vamos continuar. Foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico. Aquele rico epulão, aquele homem que recusava um alimento para aquele homem que batia a sua porta, e por conseguinte ele comia as migalhas que caíam da mesa do rico para os cães comer, e ele pegava desse alimento. Então esse homem não era um homem perdido pela riqueza, mas pelo amor do dinheiro. Isso é idolatria. Amar o dinheiro é servir ao Deus Mamon. E esse homem, muito feliz da vida com todos os seus haveres, também estava sofrendo a morte e morreu e foi para onde? Foi para o lugar que está escrito no grego, palavra do Novo Testamento, Hades, que é idêntica à palavra Seol, indicando o mesmo lugar. Este lugar era um lugar dividido em duas partes, separada por um grande abismo, intransponível de um lado para o outro. E ele então agora, o rico estava pedindo misericórdia. Manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Não teve jeito. Negado qualquer ajuda para uma pessoa que partiu deste mundo pela morte, não resolve mais problema algum depois da morte. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrer uma vez, seguindo-se o juízo. Passamos por este mundo uma única vez e é a oportunidade nossa. Até 5 minutos antes da morte, uma pessoa que viveu em pecado pode receber o perdão de Deus. Mas depois que fechou os olhos e entrou no estado de inconsciência aqui na terra, no corpo, o corpo dorme. Vou repetir, Mateus 27, 52. Quando Jesus deu o brado está consumado na cruz, houve muitos sinais na natureza. E um desses sinais foi mortos
que as pessoas que estavam mortas no sepulcro ressuscitarem. Os corpos deles estavam ali dormindo, mas os corpos ressuscitaram como milagre de Jesus. Não diz outra coisa, senão falando do corpo. A alma não morre. A alma permanece depois deste corpo. Tem consciência de si própria, como também o próprio espírito. Deus é espírito e é um ser pessoal. Nós temos dentro de nós um espírito que foi criado pelo próprio Deus. E diz a Bíblia, se nós respeitamos os nossos homens, nossos pais físicos, por que não vamos respeitar a Deus que é Pai dos nossos espíritos? Da maneira como Deus é um ser eterno, depois da morte, diz a Bíblia, Mateus 10, 28, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então a alma sobrevive à morte do corpo. Em que estado estará? Segundo a escolha que a pessoa fez em terra, em vida. Pastor, aproveitando rapidamente, o senhor falou sobre esse texto de Lucas 16, 19 a 31, sobre o rico e sobre Lázaro. Alguns críticos, pastor, dizem que esse texto é apenas uma parábola. A parábola é uma narração alegórica que envolve algum preceito moral, alguma verdade importante. Esse texto, pastor, é uma parábola? Bom, todas as parábolas de Jesus, pelo menos na sua maioria, não existe indicação de nome pessoal. E aqui nessa está dizendo, havia um homem que era rico, e dá então as características dele vivendo, e ele estava ali presente. E esse nome que aqui nos referimos é o nome de Lázaro, identificando que se tratava de alguém, quando Jesus, em nenhuma de suas parábolas, se utiliza de nome pessoal, o que indica que o registro deste texto bíblico é uma narrativa, embora não tenhamos compreensão que Jesus nunca contou fábulas, porque há muitas pessoas que querem rejeitar este ensino dado por Jesus e procuram localizá-lo, pelo menos argumentar como fábula. Jesus nunca contou fábula, parábola, como o irmão acabou de apontar, é uma ilustração com episódios da vida, coisas que acontecem na normalidade do nosso dia a dia. Foi o que Jesus sempre mencionou, a parábola do semeador. Um homem saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves, comeram, outra parte caiu entre as pedras, cresceu a semente, mas o sol bateu e a semente morreu. Outra caiu entre os espinhos, cresceu, mas os espinhos sufocaram. E outra caiu em boa terra. Aquela pessoa que ouve a palavra e guarda e deu muito fruto. Então, literalmente, pode ocorrer isso com qualquer pessoa. Por exemplo, um agricultor não faz isso diariamente? Jesus tirou este exemplo de uma realidade da própria vida e não contou fábula.